E aí galera, tranquilo? Agora vamos fazer o bendito do select que eu estava prometendo já faz algumas aulas. Ok, agora nós temos aqui já qual que é o cliente, ok? Qual que é o código do produto que ele está buscando, qual que é o suco de lá, qual que são os produtos que ele consumiu, né? Quais foram os valores dos produtos. Agora é o seguinte, e se eu quiser saber quais os valores que ele consumiu? Se eu quiser saber, por exemplo, o total. Se eu quiser saber, por exemplo, qual que é o valor total de cada produto, por exemplo. Eu posso fazer o seguinte, na verdade posso fazer de várias formas, mas eu vou demonstrar uma. Quando você faz o select, ele retorna linha por linha. Ok? Então eu tenho tanto a linha ao qual eu estou buscando, e eu tenho a referência de cada coluna. Então eu tenho a referência do código de venda, do nome de cliente, do código de produto, do nome do produto, quantidade de produto, valor do produto, dependendo da tabela qual ele está buscando. Ok? Já tenho todos os selects prontos. Eu já tenho todos os dados sendo voltados. Eu já tenho a quantidade de produtos, já tenho o código do produto e já tenho o valor do produto. Na verdade, o que eu preciso mesmo para poder fazer dessa multiplicação é só a quantidade de produto e o valor do produto. Como que eu faço pelo menos para ter isso na mesma linha? Como eu já tenho a referência de cada uma delas, e como os dois dados são valores numéricos, ok? Eu posso simplesmente fazer uma multiplicação entre eles. Eu posso fazer QT produto, ok? Vezes VL produto. Acabou. Se eu rodar aqui, ó, aqui já mostra. Ah, mas pô, tá voltando sem nenhum nome da coluna. Eu só coloco o nome da coluna. As. O que eu vou colocar como QT valor valor total produto e roda. Precisa do as? Vamos ver. Opa, paguei. Não precisa do as. Eu gosto de colocar o as, pelo menos nesse caso, né? É redundante, mas eu gosto de colocar por causa disso. Se vocês quiserem, por exemplo, colocar qualquer código de venda, vocês conseguem, na verdade, vocês conseguem dar a eles, inclusive até para a própria coluna. Se eu quiser colocar, sei lá, as Neguban aqui nessa coluna, eu consigo. Mas, pelo menos nesse caso, eu não preciso. Então aqui eu já consigo fazer o valor do produto. Agora é o seguinte, e se eu quisesse pegar o valor total dele? Agora, se eu quisesse pegar o valor total dele, ia ser um pouco complicado. Por quê? Porque aqui eu tenho um select que vai voltar todos os dados, ok? Eu tenho o valor total, eu tenho um select que vai voltar todos os dados, e eu tenho um outro, quer dizer, desculpa, eu tenho um select que está voltando todos os dados. Mesmo que eu faça uma função de agrupamento, que é o que eu vou fazer para poder demonstrar, vai ficar meio estranho. Querem ver? Por exemplo, aqui eu tenho só dado por dado, ok? Eu já fiz uma multiplicação aqui, eu consigo fazer uma soma, consigo fazer várias funções em cada no select e eu consigo transformar elas em uma coluna. E aqui eu tenho um detalhe interessante, que eu consigo fazer um agrupamento desses dados. Como assim um agrupamento desses dados? Eu consigo pegar, por exemplo, quantidade de produtos, consigo agrupar, valores do produto consigo agrupar, e a quantidade de valor produto eu consigo fazer uma soma. Ok? Vou colocar, por enquanto, só a quantidade de produtos. Qual que é a quantidade de produtos? Quantidade de produto é pv.qtproduto, ok? pv.qtproduto. Se eu rodar de novo, inclusive já está sem nada, então eu posso rodar aqui normal. Eu tenho 3. Só que aqui, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber quantos valores, qual que é o valor total disso. Então eu faço o quê? Eu coloco um sum e eu faço a soma desses valores. E eu rodo. Olha aí o problema. O problema disso, quando eu faço uma função de agrupamento, eu faço o quê? Eu preciso saber, ou neste caso quem precisa saber é o SQL, em quais dados vão ser agrupados este select. Como assim agrupados? Porque a partir do momento que eu preciso fazer uma soma desses valores, concorda comigo que não pode ser linha por linha, eu preciso fazer do select inteiro.
Preciso fazer o select inteiro primeiro para poder aparecer esses benditos desses valores. Então, neste caso aqui, fica meio complicado eu colocar pelo menos na mesma linha. Ok? Como que eu posso fazer então? Eu posso fazer, por exemplo, um select separado. Eu já tenho aqui todos, já tenho aqui o select pronto, né? Eu vou colocar aqui com o soma dos valores. Quando eu não tenho uma outra coluna, quando eu digo assim, uma outra coluna, tirando as colunas ao qual eu vou somar, eu não preciso referenciar em qual coluna que eu estou agrupando. Ok? Como assim? Eu vou tirar código de venda, nome do cliente, código do produto, nome do produto. Vou tirar essas aqui. Ok? Eu já tenho valor do produto total. Porque eu não preciso ficar sabendo qual que é o valor do produto total. Quer dizer, eu preciso, né, na verdade. Eu preciso saber disso daqui. Posso fazer de várias formas esse agrupamento. Primeiro de tudo, eu vou fazer coluna por coluna, ok? Eu vou só fazer aqui só para comentar. E eu vou colocar aqui um sum, ok? Que é da quantidade de produtos. Se eu rodar só esse pedaço aqui, ó. 5. Veja que ele não reclama que eu preciso de algum agrupamento. Por quê? Porque às vezes pode ser que eu tenha pessoas separadas. Eu preciso fazer um agrupamento, por exemplo, de vendas. Preciso saber quanto que fulano comprou, quanto que ciclano comprou. Eu preciso fazer esse determinado agrupamento. Neste caso aqui, como eu só tenho um único cliente, eu não preciso agrupar. Mas, como eu tenho o cliente, eu preciso saber qual que é o código do cliente. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome da pessoa, que neste caso vai ser c.nm, quase o humor da língua, nm cliente. Ok? E se eu rodar aqui de novo, ele vai reclamar. Ó. Ele precisa saber qual que vai ser o agrupamento em cima desse group by. Então eu vou colocar aqui group by. E qual que é? Este nm cliente, a ordem de agrupamento, a ordem que você coloca as colunas num agrupamento importam neste caso. Por quê? Porque aí ele vai precisar saber quais são, qual que vai ser a referência. Porque às vezes pode ser que você tenha um cliente com o mesmo nome e você tenha, sei lá, tipo, pessoas que moram em lugares diferentes. Às vezes você quer fazer uma venda por casas, por exemplo. Várias pessoas moram na mesma casa. Ah, eu quero saber menor ainda. Eu preciso saber quais são as pessoas que moram dentro dessa casa. Em cima desse agrupamento você consegue fazer isso, de um group by. Só que você precisa passar para o SQL Server qual que vai ser o agrupamento que ele vai ter que usar. Neste caso, como eu só estou usando um único agrupamento, então eu só vou usar o nm cliente. Só este caso. Então eu vou selecionar as crianças aqui tudo e vou rodar. Olha aí, o Paulo Guina, 8Q. 8 QT total produtos. Produtos, vou deixar no plural mesmo, não tem problema. Olha aí, agora, tanto você quanto um futuro select ao qual você possa fazer em cima desse daqui, você puxar, sei lá, num PHP, num Java, fica muito mais fácil você nomear as colunas, mesmo sendo colunas aos quais tenham uma determinada quantidade, né? Eu preciso de um nome da coluna para poder fazer essa seleção. Eu consigo buscar também por índice, ou seja, eu poderia pegar o índice número 1 ou 0, dependendo da linguagem que você está trabalhando. O primeiro índice do que volta é o nome, o segundo é o número total de produtos, blá blá blá. É sempre bom deixar um nome, ok? Fica mais fácil, inclusive, para você ver. O computador, ele mal está querendo saber, ele só precisa só da instrução. O problema são as pessoas trabalhando em cima disso. Ok, eu já tenho, agora eu quero pegar o valor do produto, ok? O valor do produto, só que para mim o valor do produto importa? Importa para mim neste caso, importa saber qual que é a quantidade total de vendas. Eu preciso saber qual foi a quantidade total de vendas, eu não preciso saber qual foi a quantidade total de cada produto. A não ser que eu queira saber qual foi a quantidade total de cada produto. Se eu quiser saber a quantidade total de cada produto, eu vou ter mais um agrupamento. Quer ver? Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui uma outra soma, ok? Eu vou pegar uma soma, por exemplo, dos produtos. Então, eu vou querer saber, por exemplo, p.val produto. Só que aqui, se eu rodar, vejam só o que acontece. Eu pego o total de R$31. Se eu rodar aqui de novo, ó, veja que aqui já passa de 31, totalmente. Por quê? Porque eu não estou tendo a multiplicação. Eu não estou sabendo qual que é o valor de cada um deles.
Eu preciso saber o quê? Eu preciso saber de cada um dos produtos. Se eu rodar aqui, por exemplo, vezes... eu tenho o valor do produto vezes QT produto, que neste caso é o QT produto, é onde que ele está na tabela de produto venda. Eu rodar aqui, ó, aí eu vou ter 44,50. Se eu rodar aqui nos dois, ó, 25 dá 11, isso, dá 31, 44,50, tá certo. Aqui dá 44,50, só que eu preciso saber quanto que ele teve em cada produto. Então, eu preciso fazer um outro agrupamento. Eu posso colocar um outro produto aqui. Aí eu vou colocar, por exemplo, isso aqui é só exemplo, tá? Produto.nm produto. Ok. Só que se eu rodar desse jeito, ele vai reclamar. Ele vai reclamar. O nome produto não está no agrupamento. Então eu vou agrupar por cliente p.nm produto. A ordem de agrupamento importa. Ok? Ela é importante você colocar uma ordem certa. Olha aí, ó. Suco de laranja 13,50, 6,25. Agora se eu rodar aqui em cima, ó, 13,50, 6,25. Eu consegui o mesmo resultado da mesma forma. Só que se eu quisesse saber o valor total, aqui tem um outro problema. Ok? Se eu pegar aqui, eu preciso de uma outra coluna. Só que como eu já demonstrei aqui, eu vou só copiar tudo, ok? Agora eu vou fazer isso daqui, que eu não quero que apareça esses outros valores, eu só quero o valor total da compra. Então eu faço o quê? Eu pego este valor aqui, que eu já estou multiplicando, vou tirar o nome do produto, e eu vou colocar aqui as QT valor total venda. E vou rodar. Olha aí. Preciso tirar o nome do produto também. E rodar. Olha aí, ó. Quantidade total de produtos vendidos, 8. O cliente Paulo Guina comprou. Quantidade total de produtos, 8. E o valor total da venda deu 44,50. Eu consigo fazer isso em cima deste agrupamento. Lógico que eu poderia também pegar, depois eu jogar essa tabela em outro lugar e blá blá blá, e fazer um monte de outros cálculos. Eu consigo fazer isso? Pegar, por exemplo, essa tabela e jogar em outro lugar? Consigo. Através de quê? Posso usar tanto tabela posso usar tabelas, posso usar outras variáveis, etc e tal, mas isso eu vou ensinar nas próximas aulas. Beleza? Desculpa a aula ter ficado grande, é que eu precisava só passar esse problema do agrupamento, né? Eu precisava passar para vocês quais são os problemas de agrupamento. É lógico, existem outras funções de agrupamentos, existem funções de contagem, por exemplo, eu preciso saber quantas vezes Paulo Guina comprou. Eu consigo fazer uma contagem. Quantas vezes acontece, sei lá, tipo, determinado fato. Eu tenho, sei lá, eu tenho pessoas de Guarulhos, eu tenho pessoas de Ribeirão Preto, eu tenho pessoas de Osasco, tenho pessoas da cidade de São Paulo e tenho as pessoas do Cariri. Eu preciso saber quantas pessoas tem em cada. Isso é uma função de agrupamento também. Beleza? Pelo menos por enquanto é isso. Desculpa a aula grande. E é isso aí. Curte, compartilha o vídeo e é nóis. Até mais.